Não temos culpa? Seja muito bem-vindo ao canal Evangelho e Eu, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu quero falar com você sobre o quanto somos inclinados a transferir as nossas culpas para os outros. Vamos ser mais exortados, consolados e edificados? Quem nunca percebeu que somos inclinados a transferir as nossas culpas? Talvez você já tenha feito isso hoje mesmo sem perceber. Isso vem da nossa velha natureza e tem um potencial enorme para nos cegar e nos tornar autojustificadores, perfeitos aos nossos próprios olhos. A primeira transferência foi feita por Adão para com Deus, após desobedecer com Eva a única restrição que Deus havia colocado a eles no jardim do Éden. Escondeu-se de Deus quando se viu nu e alterado interiormente. Questionado por Deus, ele disse: "Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me." E Deus disse: "Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses?" Então disse Adão: "A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi." Gênesis capítulo 3, versículos 10 ao 12. E Adão transferia ali a primeira culpa para Deus. Questionada, a mulher igualmente disse: "E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isto?" E disse a mulher: "A serpente me enganou, e eu comi." Gênesis capítulo 3, versículo 13. Aparentemente apenas uma explicação de fatos que realmente aconteceram. Porém, intrinsecamente, dizia o homem e a mulher: "Não temos culpa." Isto nos mostra que a verdade não nos isenta de nossas culpas e que as nossas atitudes muitas vezes nos levam a procurar culpados para nossas falhas, quando todo o poder de escolha nunca saiu de nossas mãos. Então diz a Escritura que o Senhor deu uma sentença para os três, o homem, a mulher e a serpente. E vestiu ao homem e à mulher, evidenciando a primeira morte em consequência do pecado. Com peles de animais, Deus vestia a vida do homem com a morte decorrente de um sacrifício. Em Gênesis 3:21 está dito: "E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu." Em seguida, o Senhor disse algo que introduziria a vida dos dois em uma terra agora amaldiçoada por causa do pecado. Então disse o Senhor Deus: "Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida." Gênesis capítulo 3, versículos 22 ao 24. Este relato nos mostra o amor e cuidado de Deus pela humanidade por meio da correção. Em Provérbios 3:12 está escrito: "Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem." Não haveria chance para o homem se permanecesse no Éden e comesse o fruto da árvore da vida, pois viveria eternamente e em pecado. Seríamos como os anjos caídos sem reconciliação. Mas para que não nos tornássemos eternamente filhos da perdição, Adão e Eva agora eram expulsos para longe da árvore da vida. A morte entrou no homem e se estendeu a tudo o que debaixo de sua autoridade foi colocado. Era agora este salário intransferível a única chance que o homem teria de assumir a sua responsabilidade e encontrar uma ponta de esperança na bondade e misericórdia de Deus. Mas havia ainda algo a ser feito, pois que agora originou-se no interior do homem uma inclinação a tudo que aborrece a Deus. E o sangue dos animais passaram a cobrir a nudez do homem. O homem pecava, outro recebia o salário para o justificar. O homem continuava pecando, outro dava vida para aplacar as consequências eternas em seu lugar. Não era o sacrifício de animais, senão a tipificação do sacrifício perfeito que viria por meio de Cristo, o Cordeiro de Deus. Cristo nos revestiu com uma nova veste incorruptível, cobrindo a nossa nudez de uma vez por todas. Porém, mais importante para o Senhor é entendermos que nossos pecados geram morte e consequências para além das nossas possibilidades de conserto. Isto é um alerta para nós sobre o que devemos fazer com nossas culpas frente à verdade das consequências, tenhamos sido enganados ou não.
Devemos confessar a Deus não transferindo nossa responsabilidade novamente para o outro, pois o exercício dessa transferência nos torna resistentes a esta graça, uma vez que já provamos dela. Ficar cínicos à graça de Deus é um perigo de se endiabrar sem volta, como acontecia com aqueles que, em tendo recebido a lei, negociavam nas portas do templo a vida de animais, para os que transformaram o pecado em prazer com consequências solucionáveis pelo sacrifício comprado. Até que Cristo virou as bancas dos comerciantes da autojustificação. E é deste tipo de consciência, ou seja, a que torna a crucificar a Cristo conscientemente por paga da sua sem-vergonhice, que o escritor de Hebreus está reprovando no capítulo 6, dizendo: Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isto faremos se Deus o permitir, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, o seu fim é ser queimada. Hebreus capítulo 6, versículos 1 ao 8. A terra que absorve a chuva é a terra da nossa vida, que deve absorver os ensinamentos do Espírito de Deus. E muitas vezes ele nos constrange a viver e frutificar o que é proveitoso, mas ela precisa ser lavrada, trabalhada, retirando de nós o que rouba os nutrientes divinos, ser limpos para frutificar. Quando eu, pela fé, sou perdoado por Deus e aceito a justificação do meu pecado, que implica em assumir as consequências, é porque eu não fiz a transferência, mas estou dizendo: eu sou o pecador. Então sou justificado. Eu não fico livre das consequências naturais, mas fico livre da condenação de Deus. Isto é o que muitas pessoas não entendem. Tudo o que faço gera consequências naturais e espirituais, e meu arrependimento me levará a, com uma nova natureza reinando em mim, consertar os danos causados tanto quanto possível. Eu estou perdoado e não sou condenado por Deus, uma vez que fui justificado por Cristo. Sobretudo, uma nova consciência precisa ser gerada em mim, para que eu vá e não peques mais. E tudo que ficou como dano, os cardos e abrolhos, as dores de parto, viverei, assumindo com verdade meu arrependimento em uma nova natureza. Porém, enquanto eu fico transferindo, não sou perdoado e não conseguirei ser pacificado. O Senhor nos mostrou na parábola do publicano e do fariseu como nós devemos proceder com nossas culpas, quando somos justificados e quando deixamos de ser. Existe uma razão para nos autoexaminarmos e tomarmos o pão e bebermos do cálice. Existe uma realidade profunda retratada nos símbolos da ceia do Senhor. Precisamos nos policiar frequentemente para não cauterizarmos nossa consciência sutilmente, negociando com Deus benefícios e também pecados. Corremos o risco de nos tornar como Satanás e não conseguirmos deixar este laço que cada vez mais enreda a todos quanto desenvolvem prazer em transgredir. Se você gostou desta mensagem, clique no gostei e compartilhe com alguém. Você pode estar exortando, consolando e edificando uma vida que está precisando. Um dia de muitas bênçãos para você. Shalom Adonai.